Bom, pessoal, agora nós estamos no nosso terceiro vídeo e no nosso terceiro vídeo nós vamos falar sobre escala cartográfica. A escala cartográfica é o quê? A relação de proporção entre o espaço geográfico real e a área representada no mapa. A escala ela vai indicar quantas vezes o espaço real precisou ser reduzido para que ele pudesse ser representado através de um mapa. E quando nós usamos a escala, ela é fundamental dentro do mapa, porque nós sabemos que, exemplo, não é possível representar o município de Cachoeira de Itapemirim do tamanho real que ele é no mapa. Aí você imagina então o mapa do Brasil e o mapa mundi, o mapa de um continente, por exemplo. Não é possível fazer essas representações do tamanho real que são os territórios. É por isso que a escala é um elemento do mapa que vai reduzir o espaço real para que ele possa ser representado de forma precisa através de um mapa. Então, para a gente pensar na escala, eu trouxe, só revisando, os 5 elementos de um mapa, que são título, orientação, escala, que é o que a gente vai estudar agora, legenda e a fonte, que é quem fez esse mapa, certo? Então, esses 5 elementos, sexto ano, são fundamentais para a leitura cartográfica, para leitura e interpretação de um mapa. E quando eu falo em escala, existe uma ferramenta que vai ajudar muito vocês na leitura, na análise da escala, e essa ferramenta está aqui na minha mão, que é uma régua. Essa régua, eu vou ensinar como que vocês vão usar a régua para encontrar a localização, encontrar, no caso, a distância no espaço real. Mas antes, nós vamos compreender o que é uma escala e quais são os tipos de escala que aparecem nos mapas, aparecem para a gente poder analisar. Escala é a relação de proporção entre o espaço geográfico real e a área representada no mapa. Relação de proporção significa o quê? Que a área representada no espaço real, ela vai ser representada no mapa, porém de forma reduzida. Mas quando eu faço as medidas no mapa, eu vou encontrar a distância no espaço real exata. Então nós temos 2 tipos de escala, que é a escala gráfica, que é essa daqui, e essa daqui, a escala numérica. A escala gráfica, geralmente ela é mais usada nos mapas, então a gente vai encontrar com mais frequência, porque ela já traz a distância em quilômetros, porque nós estamos falando em distâncias grandes, então a escala numérica, a escala gráfica, ela já traz essa distância em metros ou quilômetros, o que facilita a leitura. Então, a escala gráfica, ela vai vir sempre com essa linha aqui embaixo, com essa régua aqui embaixo, e cada distância dessa daqui vai indicar a distância no mapa. Esse intervalo aqui, olha, indica a distância no mapa. Essa distância no mapa nós vamos encontrar usando a régua. Essa régua aqui que está na minha mão. Como que eu leio essa escala aqui? Esse intervalo aqui, olha, é o primeiro intervalo que eu vou ler a escala. E o restante aqui você vai entender o que ele significa daqui a pouco. A cada 1 centímetro, que esse intervalo aqui equivale a 1 centímetro, a cada 1 centímetro no mapa, equivale, ou seja, é igual a 50 quilômetros no espaço real. De onde eu tirei esses 50 quilômetros? 50, qual é a unidade de medida? Quilômetros. Então, como que eu vou ler essa escala repetindo? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros no espaço geográfico real. Tá, mas por que tem esse 100 e esse 150 quilômetros? Imagina que entre o ponto A
e o ponto B no mapa, quando eu pego a régua e vou medir a distância, tem 2 centímetros. O que eu vou fazer? Se 1 centímetro equivale a 50 quilômetros, 2 centímetros equivale a quantos quilômetros? 100 quilômetros no espaço real. Se entre o ponto A e o ponto B no mapa medir 3 centímetros, o que eu vou fazer? Eu vou sempre multiplicar 50 vezes 3, que vai dar quantos quilômetros no espaço real? 150 quilômetros no espaço geográfico real. Então, como que eu faço esse cálculo? É muito fácil. Sempre eu vou analisar o início aqui da minha escala. O primeiro centímetro aqui, olha. Geralmente aparece assim, às vezes aparece só assim, só o primeiro. Então, a gente vai analisar conforme a escala vai ser apresentada pra gente, tá? Então, nessa escala gráfica, como que eu vou ler essa escala? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros no espaço geográfico real. Quando a escala é gráfica, geralmente ela aparece em centímetros? Não, ela vai aparecer em quilômetros ou metros, certo? Centímetros, às vezes, é muito raro uma escala gráfica aparecer em centímetros, por isso que ele está aqui, mas é raro. Ela vai aparecer sempre mais em quilômetros ou metros. Então, como eu leio essa escala, vocês entenderam? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 50 quilômetros no espaço geográfico real. Essa escala aqui, ela é chamada de escala numérica. Escala numérica porque ela é formada por números. E como que eu leio essa escala? É da seguinte maneira. Esse número 1 aqui é o numerador, ou seja, é a área no mapa. Então, esse número 1 aqui, que vem antes desses 2 pontinhos, representa a área no mapa. Esse daqui vai estar sempre em centímetro. Quando eu falo em mapa, a medida é sempre centímetros ou milímetros, porque é um espaço pequeno. Então, ó, 1 centímetro no mapa, certo? Numerador, área do mapa. 50.000 significa o quê? O denominador, que é a área no espaço real. Então, 50.000 é a área no espaço real. Mas aqui não tem nenhuma unidade de medida. Sim, toda vez que na escala numérica não aparecer unidade de medida, e isso é frequente de acontecer, quase nunca tem unidade de medida na escala numérica, nós sabemos que vai estar em centímetros. Então, quando não tem nada aqui, nós sabemos que a escala está em centímetros. Como que eu leio essa escala? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 50.000 centímetros no espaço geográfico real. Repetindo, a cada 1 centímetro no mapa equivale a 50.000 centímetros no espaço real. Como não tem nada aqui, eu preciso ficar em dúvida de qual é a unidade usada? Não, eu já sei que ela está em centímetros, certo? Essa escala aqui, a numérica, que nós vamos utilizar a régua de conversão de valores. Para que a gente utiliza essa régua e o que é essa régua, eu vou explicar para vocês. Por quê? Áreas muito grandes, como por exemplo, o território brasileiro, para ser representado em centímetros, são distâncias muito grandes. Então, a gente transforma centímetros em quilômetros ou metros para facilitar a análise da escala e das distâncias. Outra questão também em relação à escala é o tamanho da escala. Tem escala grande e escala pequena. A escala grande ou escala pequena vai representar a quantidade de vezes que um espaço foi reduzido. Quantas vezes precisou reduzir um espaço para representar esse espaço através de um mapa? Então, nós temos diferentes tamanhos de escala. A escala grande, o nível de detalhamento é maior, porém, a área representada é menor. Já a escala pequena,
o nível de detalhamento é menor e a área representada ela vai ser maior. Compreendendo isso de uma forma mais clara, quando eu tenho uma escala grande, por exemplo, o seu bairro, quando você analisa o mapa do seu bairro, você vai poder ver ruas, praças, até casas, enfim. Então você tem mais detalhes, você tem mais informações que você pode ver. Porque a área representada, ela é pequena. Agora, se eu tenho, por exemplo, o mapa do Brasil, eu consigo representar ruas, praças? Não consigo, porque a área representada ela é maior. Ou seja, o nível de detalhamento aqui ele vai ser menor. Então, ó, só para vocês entenderem, quando a escala é grande, significa que a área representada é menor. Significa que a quantidade de vezes que precisou ser reduzida para colocar no papel foi menor. Então, nós temos um nível de detalhamento maior. Quando a escala é pequena, significa que a área representada no espaço real ela é maior. Então, essa área teve que ser reduzida mais vezes. Então, o nível de detalhamento é menor, certo? Eu não consigo ver uma rua, eu não consigo ver uma praça, detalhes que a gente não consegue ver. Então, aqui eu tenho o mapa do Brasil e o mapa de parte da região sudeste. Nós sabemos que no mapa do Brasil, se for olhar o tamanho das escalas aqui eu vou ter uma escala pequena, porque a área representada ela é maior. Aqui eu vou ter uma escala grande, porque a área representada ela é menor. Não se esqueçam disso. Escala pequena, a escala grande, área menor, nível de detalhamento maior. Escala pequena, área grande, nível de detalhamento menor. Aqui nós temos como transformar centímetro para quilômetro, centímetro para metro, enfim, como fazer essa conversão de valores. Eu coloquei um exemplo de uma escala aqui para a gente poder compreender como é possível fazer essa transformação. É aí que vai entrar também a matemática, né? A continha, multiplicação, que isso vocês, se não aprenderam, vão aprender na matemática. Mas aqui é uma conta, uma regrinha muito simples que nós vamos aplicar na escala para poder transformar centímetros para quilômetros. Uma vez que usar a unidade de medida centímetro para áreas muito grandes, fica difícil você fazer os cálculos, porque vai gerar uma quantidade de zeros infinita. Então, quando a gente transforma para quilômetros, já fica bem mais fácil você analisar áreas maiores, ok? Então, aqui nós temos a conversão da escala exige a transformação de centímetros para quilômetros ou metros e vice-versa também. Eu também posso transformar metros em centímetros, quilômetros em metros e tanto faz, de trás para frente ou de frente para trás. Mas no caso desse exemplo aqui, nós temos uma escala de 1 para 500 mil. Como que eu leio essa escala? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros no espaço geográfico real. Essa daqui é a régua de conversão de valores que eu expliquei para vocês, que eu falei para vocês e agora eu vou explicar. Nós temos várias unidades de medidas: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. O metro vai ser aqui a unidade central dessa régua de conversão de valores. Então, se eu tenho uma escala de 500 mil centímetros, como que eu vou transformar 500 mil centímetros em quilômetros? Existem duas maneiras. Você vai dividir. Se você vem para cá, você vai dividir. Se você vem de quilômetro até centímetros, você vai multiplicar, certo? Então, olha só.
Como que a Children's fez para facilitar para vocês compreenderem? Eu peguei 500.000 centímetros e coloquei aqui. Eu não quero transformar para quilômetro, então eu estou vindo para cá. Ou eu vou dividindo por 10 em cada casa, 500.000 tá aqui, dividido por 10, 50.000, dividido por 10, 5.000, dividido por 10, 500, por 10, 50, por 10, 5 quilômetros. Ou eu divido casa por 10, ou eu simplesmente vou cortando os zeros. De que maneira? Ó, 500.000 centímetros. Quantas casas até chegar a quilômetro? Eu sempre vou contar da casa vizinha. 1, 2, 3, 4, 5. Eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Sobrou quantos? 5 quilômetros. Então, 50.000 centímetros, 500.000 centímetros equivale a 5.000 metros e equivale a 5 quilômetros. Duas maneiras de fazer. Ou você vai dividindo por 10, casa a casa, como a Children's fez aqui, ou você simplesmente vai cortando os zerinhos. Para cortar o zero, você vai fazer o quê? Sempre da casa vizinha. Se está aqui em centímetros, eu vou começar aqui no decímetro. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cortou o zero, ficou quem? 5. 5 o quê? Quilômetros. Se eu fosse transformar esses 5 quilômetros em centímetros, eu ia fazer o quê? Ou multiplicar por 10 a cada casa, ou eu ia acrescentar os zeros, sempre partindo da casa do vizinho, ok? Também vai ter uma atividade para vocês fazerem sobre escala, e qualquer dúvida é só me chamar. Aqui eu coloquei um mapa para fazer um exemplo para vocês de como medir a escala usando a régua. Aqui, claro que vai dar mais, né? Mas eu coloquei, imagina que do ponto A ao ponto B, nós temos 2 centímetros. Aqui eu tenho uma escala gráfica nesse mapa aqui. 0, 500, 1.000, 1.500. Como que eu leio essa escala? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 500 quilômetros no espaço geográfico real. Entenderam como que eu leio a escala? Ó, cada 1 centímetro medido com a régua nesse mapa aqui equivale a 500 quilômetros no espaço real. Agora você imagina, vou pegar a régua, claro que aqui vai dar muito mais, mas vamos fazer uma representação. Imagina que entre o ponto A e o ponto B, eu medi 2 centímetros na régua. Se 1 centímetro equivale a 1 centímetro no mapa equivale a 500 quilômetros no espaço geográfico real, 2 centímetros equivalem a quantos quilômetros? 1.000 quilômetros no espaço geográfico real. Então, entre o ponto A e o ponto B, equivale a 1.000 quilômetros no espaço geográfico real. É só você pegar a régua, medir a distância no mapa entre 2 pontos que você escolher ou que estiverem marcados e você vai aplicar a escala, sempre multiplicando, no caso aqui, pelo primeiro número que vem na sua régua de conversão de valores. Como que eu leio essa escala? A cada 1 centímetro no mapa equivale a 500 quilômetros, sempre tem que olhar a unidade de medida, no espaço geográfico real. Bom, pessoal, a gente termina a nossa aula por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, fiquem à vontade em perguntar. Nós temos vários meios de comunicação e de perguntas, certo? Esses slides, tanto esse quanto o das coordenadas geográficas, quanto o da orientação pelos astros, eu vou postar lá no post da escola para vocês analisarem melhor, para vocês tirarem algumas dúvidas que às vezes não está dando para ver devido ao reflexo da televisão, certo? No mais, fiquem com Deus, beijos e até a próxima.
Faz atividade lá e qualquer dúvida, estamos aí. Fiquem com Deus.